Obrigado, Rafa. Estou muito animado de estar aqui com vocês o dia todo. Reforço até o convite já da Virtual Expo, então aproveitem ali para interagir com os empreendedores, cheio de perguntas entrando aqui no chat. Enquanto isso, eu vou tratar aqui com vocês sobre esse assunto que muitas vezes ele é polêmico dentro da companhia, que é falar de ROI de inovação. Como que eu faço para medir isso? Se é que faz sentido essa discussão? Queria explorar esse tema com vocês nos próximos minutos. E muitas vezes esse assunto, ele começa especialmente nesse momento do ano, porque a gente está numa etapa ali, muitas empresas fazendo o seu planejamento estratégico, tendo que aprovar projetos de inovação, e daí a gente fica naquele dilema que é, você mostra o projeto, todo mundo vê que faz sentido, mas em algum momento a discussão vira de, mas qual o retorno desse projeto financeiro, qual o retorno que a gente vai ter? E é aqui que eu quero ajudar vocês a navegar nesse ambiente. Me ajuda aqui o pessoal com a apresentação, que acho que para passar aqui o slide. O que muitas vezes acontece é que a nossa sensação de tentar aprovar um projeto de inovação é mais ou menos essa. Você está ali todo empolgado para convencer a companhia, para de fato transformar o ambiente, mas está cheio de gente bloqueando a sua jogada e que nesse momento o que acaba acontecendo é uma dualidade, que é a companhia querendo ver um resultado rápido e você tentando só passar por aquele comitê. E o que acaba muitas vezes ocorrendo é que na sua planilha financeira, alguém quer ver ali o ROI bem bonito, né, de muitas vezes de retorno, e que inclusive tem uma barra mínima, né, para muitas companhias, colocam, abaixo disso a gente nem discute os projetos. Só que daí o que acontece é que o dono do projeto começa a mexer nas outras variáveis para poder justificar uma VPL e você fica nessa espiral da morte ali da VPL para tentar levar o projeto para frente. E o problema disso tudo, na verdade, não é a questão objetiva ali daquele projeto ou daquele momento. É que, culturalmente, a gente acaba se preocupando com uma natureza de projeto que não tem as premissas adequadas. Ou seja, esse é o primeiro grande problema de falar de ROI de inovação, que é, para eu falar de ROI, eu vou ter uma planilha financeira e que em vários momentos ela não vai ter as premissas certas, elas não vão estar bem consolidadas. Para os negócios já tradicionais, e aqui puxo muito do gancho do que o professor Alexander Osterwalder falou mais cedo para a gente, o ambiente de inovação eu vou ter que fazer um de-risk, né? Eu vou ter que diminuir os riscos ao longo da trajetória. O que acontece é que nesses momentos de comitê estratégico, você muitas vezes quer comparar laranjas com bananas e falar o que é certo, usar as premissas de retorno do negócio tradicional e vigente para o que é inovador, para o que é mais de disruptura. E aqui nesse momento a gente já tem o primeiro embate, né? ROI precisa de premissas exatas e a gente não as tem. Como que a gente navega nesse momento? Então a gente navega justamente propondo para a companhia olhar que eu preciso testar. E não é um momento de eu comprovar que vai dar retorno, é um momento de eu mitigar os riscos e isso só vai acontecer se eu realmente colocar a mão na massa. Não adianta, muitos dos momentos, a gente ver as empresas, em particular nesse momento social que a gente está vivendo, criando um monte de cenários. Então, se acontecer A, se muda B e etc., e você gasta um tempão, um esforço enorme só projetando cenários. Para o mercado já estabelecido, isso funciona, mas para o mercado de inovação, onde você não sabe ainda as variáveis de um novo negócio, não adianta ficar elucubrando um monte de cenários. Você tem que tentar chegar logo nas premissas, que são as mais arriscadas do teu negócio, e partir para a prática da execução, né, do que a gente chama de testar as hipóteses. E aí, nesse momento, a gente vai precisar contar muito com o embasamento ali, com o apoio da companhia. Só que muitas vezes a gente encara figuras que são mais tradicionais dentro da companhia. O pessoal que já está há muito tempo, que já avaliou muitos projetos. Então não é só com você que acontece, né? Em todas as grandes empresas, ou em praticamente todas, esse embate ali de levar a inovação adiante, ele acontece porque o comitê ou o pessoal que leva para os shareholders o que vai ser priorizado de estratégia, eles ficam muito preocupados com quando eu mostro lucro na companhia, quando eu mostro o resultado financeiro. E acho que ficou muito evidente nesse momento que a gente está, que a imprevisibilidade do momento exige que a gente não foque só no resultado financeiro. Vão ter outras variáveis que a gente vai olhar e, acima de tudo, eu preciso testar. E para isso você vai precisar contar com muito mais apoio, com mais recursos. O próprio professor Osterwalder mostrou ali algumas fórmulas para a gente poder distribuir pequenos cheques e, com isso, ajudar aos gestores de inovação, seja uma área, né, um departamento de inovação, ou no teu próprio produto, na tua área de suporte, que você possa ter uma banda ali de testar coisas novas.
E muitas vezes essa discussão do ROI, ela está muito ligada, né, no fundo ali da conversa, de querer justificar lucro dessas companhias e às vezes até questionar o porquê que as startups muitas vezes crescem e você não vê ali no P&L que fecha a conta positivo, porque no final do dia essas grandes empresas, as empresas mais tradicionais, estão mais preocupadas com a disruptura. Tem uma pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês, da 500 Startups, que é um fundo de venture capital e uma aceleradora americana bem tradicional, que eles apontaram que quando as grandes corporações têm ido atrás de inovação e de investir em inovação, na verdade a principal preocupação é de defesa, é de proteção, não é de propor um jogo novo, de propor disruptura. Eles estão com medo de surgir um empreendedor ou um concorrente criando a disruptura antes. Então é sempre aquela posição de segurar ali a sua posição no mercado. E aqui a gente deveria mudar o jogo. O nosso time de inovação interno, né, da companhia deveria estar preocupado em como ser o líder no mercado, como propor disruptura e não ficar só protegendo alguma coisa que muitas vezes você não tem o controle. Se a gente for fazer até uma análise aqui mais macroeconômica do Brasil, o próprio ministro da Economia pontuou que uma das dificuldades que a gente tem no ambiente de negócio do Brasil é que a gente quer manter tudo num grande oligopólio. A gente tem pouca diversificação em muitas frentes de negócio e isso vai gerando uma entropia da inovação. É sempre proteger o que existe, famoso manter a vaca leiteira ali para que o negócio persista. Só que é evidente para todo mundo, seja na situação que a gente vive atualmente, seja pela própria revolução tecnológica, que as premissas todas, né, o contexto que a gente está vivendo, ele está mudando muito. E isso vira o segundo problema. O primeiro é bastante racional. Eu não consigo ter as premissas certas ou validadas para colocar ali na planilha. Mas o segundo não é só que você não consegue, é que está mudando tanto o nosso contexto de negócios e de consumo como mercado, que dificilmente você consegue ter premissas que elas valem para a vida toda, ou que valem um ano todo. Você vai ter que toda vez revisitar aquelas premissas e se elas ainda param de pé. Vide que agora a gente está, inclusive, na dúvida se vai ter uma segunda onda, não vai ter, e os países ainda entenderam como vai e volta, né, a economia, se abre os negócios ou não. E nesse momento que a gente tem muita incerteza, né, muita instabilidade, e que isso, na verdade, já vinha até antes, né, desse momento de questão de saúde, a gente vai precisar de uma estratégia que ela favoreça muito mais uma adaptabilidade, um pivotar, como a gente fala no mundo das startups, do que ter um plano já muito robusto, que você aprove no final desse ano e que muitas vezes o exercício fica, você aprovou aquele resultado, né, aquele projeto no ano passado e que falou que ia trazer tal resultado. Agora você tem que me entregar o resultado. O que, na verdade, o ambiente de inovação está falando me dá um pouquinho de fôlego, né, de combustível para ir até a próxima etapa de aprendizado e não de retorno ainda. Retorno é um pouco ali na frente. E você pode estar pensando, poxa, a gente está falando aqui de empresas que estão criando disruptura e que estão falando de transformação. Até voltar aqui, né, na verdade estou falando, por exemplo, de empresas tradicionais como o Magazine Luiza, e o noticiário está cheio ultimamente, cheio de notícias aí de como essas empresas estão comprando tecnologia, estão comprando startups, ou empresas mais da nova economia, já mais digitais, como o iFood, também comprando, e porque daí estão entrando no mercado, num segmento novo. O iFood deixando de ser só aquele app de você pedir uma comida, né, uma comida pronta, para você pedir alimentos ou fazer o mercado. No fim, não é sobre eu prever que vai trazer tanto de retorno, é sobre uma oportunidade de você atender uma demanda que está latente. Se nós estamos agora nas nossas casas ou mais isolados do nosso trabalho, receber produtos na sua casa, né, ter essa conveniência, ficou mais latente. Independente do retorno ser de 1 bi, 2 bi, 10 bi, mas potencialmente ele vai ser grande. E a partir de um momento você já mudar a regra do jogo. Nesse momento, muitas vezes as empresas estão muito preocupadas somente com a camada de eu tenho que mudar o produto. Então se é uma indústria, eu vou fazer um P&D para lançar um produto novo e daí fazer a variação de SKUs. Mas o que o Larry Kelly, né, que escreveu esse livro 10 tipos de inovação, ele propõe é que, na verdade, as empresas que mais estão na liderança do mercado de inovação, elas não jogam uma frente só desses 10 tipos de inovação. Um dos tipos é o produto, mas ele combina 3, 4, 5 tipos ao mesmo tempo
Então, às vezes, você vai mexer na experiência do usuário, vai mexer no modelo de negócios, vai mexer no canal, e quem vai dominar, quem vai conseguir uma vantagem competitiva relevante é quem conseguir orquestrar esses tipos de inovação e não ficar preso no paradigma do qual é o business tradicional que vocês geriam. Isso fica mais evidente quando eu começo a mexer em muitas frentes, de que no final do dia não é fazer inovação só para retorno financeiro. Retorno financeiro é uma consequência das empresas que são arrojadas e que vão sobreviver no futuro para você transformar a sociedade e a forma de consumo das companhias. Então, na verdade, o retorno financeiro é uma das coisas, mas você vai ter desenvolvimento de canais, vai ter marca, vai poder desenvolver cultura e talentos dentro da companhia, vai poder aprender sobre novas tecnologias e, obviamente, ganhar um conhecimento estruturado dentro da empresa. Em outras palavras, retorno nunca é imediato. Não tem aprovar um projeto nesse ano que no ano que vem já está ganhando milhões. Se ele for um projeto realmente de inovação, especialmente se for, como o Rogério colocou agora há pouco, de uma inovação mais transformacional ou satélite. Se forem coisas incrementais, pode ser até que dê retorno rápido. Nas outras, é improvável que dê retorno rápido. Você está projetando o futuro. E isso fica evidente nos outros ganhos. Canal você não desenvolve da noite para o dia, demora até consolidar um canal. A sua marca demora para ela ser conhecida e amada pelo público. A cultura da tua companhia demora para transformar a cultura da companhia, reter e trazer novos talentos, a mesma coisa. Conhecer a fundo uma tecnologia e também adquirir conhecimento de mercado, tudo isso leva tempo. Então por que uma lógica de negócio no momento do planejamento estratégico te empurra a falar de retorno rápido, sendo que você vai ganhar ou vai jogar para ter uma vantagem competitiva em várias outras frentes que demoram? Não faz sentido, né? Fica uma coisa um pouco esquizofrênica. E que acaba caindo, na verdade, no terceiro equívoco, quando a gente começa a falar de ROI de inovação, que é um problema cultural das companhias. No fundo, tudo isso está ancorado em uma cultura do anti-erro, que não está sujeita, não está receptiva quando a gente fala de teste. Na verdade, erre o quanto menos possível para você se manter no emprego. E daí as pessoas ficam apegadas a mostrar que sempre elas fazem certo. Estou usando o exemplo do futebol aqui porque eu acho que ele ilustra bem, de alguma maneira, o nosso ambiente inquieto aqui sobre ambiente de negócio. Se você for um gestor de uma grande empresa, certamente você estaria preocupado em trazer e reter os melhores talentos, que no caso aqui o time do Flamengo fez muito bem no ano passado e foi benchmark aí para muita gente. Você tinha inclusive um técnico, um gestor ali que consegue coordenar tudo aquilo. Você consegue mostrar eficiência e uma estratégia clara no seu negócio, trazer resultado esportivo, no caso aqui da equipe, e também resultado financeiro. A marca valorizou, trouxe bons patrocinadores. Mas olha que curioso, um ano a gente passa aqui que a estratégia funcionou. No ano seguinte, de repente, só porque você mudou uma peça, que nesse caso foi o treinador, com um resultado você já põe tudo em xeque. Então você já está cobrando ROI novamente de uma questão que ela é inerente ao processo, que são as incertezas. Você não tinha como dominar que o mercado ia mudar, que o técnico ia sair. E até curioso, porque a aposta nesse caso foi num talento que todo mundo certamente gostaria de ter na sua equipe. Falar, pô, o assistente do Guardiola, maior técnico do mundo, veio treinar o meu time. É uma boa premissa, certo? Se eu tivesse que colocá-la na minha planilha de ROI, é uma premissa mais certa do que contratar um outro técnico menos experiente. Então aqui a gente tem que ter cuidado com a cultura que a gente está desenvolvendo dentro da companhia. Tem Daivik, que é um especialista no mercado aí de startup, metodologias. Ele tem esse desenho aqui, fez um post no Medium dele, que ele ajuda a posicionar os indicadores. E se você olhar aqui com atenção, você vai reparar que o ROI está num momento de escala já da solução. Ou seja, eu já tenho uma visibilidade que a solução funciona, que ela gera valor e entendo qual é o modelo de negócio. A partir dali eu estou falando de crescimento. Antes disso, não adianta eu cobrar ROI, porque todo mundo vai tentar te enganar com a planilha, e daí fica aquela situação de, eu só quero passar por esse comitê e depois a gente descobre. E se o comitê ajudasse a trazer essa visão de aprendizado em vez de ficar cobrando ROI? Agora que a gente já entendeu que tem 3 grandes problemas de falar sobre ROI de inovação. Primeiro, que você não tem as premissas bem fundamentadas, bem cerebral, bem cartesiano. O segundo é que você vai ter que lidar com a cultura que vai mudar. E o terceiro é que as premissas, o mercado todo, está cheio de incertezas, cheio de mudanças.
Como que eu junto essas componentes todas para fazer, de fato, passar a medir o ROI que importa na inovação. E nesse momento a gente vai usar um conceito que o Eric Ries, que é um dos grandes especialistas aí, o autor do livro Startup Enxuta, que ainda é referência no mundo todo de empreendedorismo, ele usou um conceito lá no livro dele que chama contabilidade da inovação, né? Innovation Accounting. É curioso para quem está mais ambientado nesse mundo de startups, se falou muito, né, da obra dele por conta do conceito do MVP, que certamente é um ótimo conceito. Mas o próprio Eric Ries reconhece que talvez o conceito mais importante não era aquele, era a contabilidade da inovação. Porque startup enxuta, gente, quer dizer, você tem um tanque limitado de combustível e você tem que saber quais as melhores apostas que você vai fazer, não para dar retorno, para aprender rápido. Isso é o MVP lá, né, num outro conceito que ele traz. Então, o que a gente está falando? Contabilidade da inovação, o que ela é diferente da contabilidade tradicional e por que a gente deve usar isso para falar de ROI de inovação? Primeiro porque ela não vai focar em receita. Ela vai focar em volume de aprendizado o quanto antes que acabe, né, que o tanque fique zerado e você fale, ó, não validei porque não tive tempo de aprender. Isso fica muito evidente com a primeira solução que eu quero trazer para vocês para confrontar aqueles problemas iniciais. A gente tem que fazer a nossa gestão de ROI em cima de um portfólio de inovação. A gente perde muito tempo falando do ROI de cada projeto, mas é 1,5, 400 ou 420% de retorno. Isso é irrelevante nos momentos iniciais da inovação. Na verdade, o que a gente quer é como você mitiga os riscos e passa para os próximos estágios da solução. E aqui nesse gráfico fica muito evidente que a gente vai ter que fazer um monte de apostas no início e aos poucos ir afunilando. É um funil de inovação. E muitas empresas não têm nem esse nível mínimo de governança, né? Quanto eu tenho de projetos em cada estágio? E como que eu dou funding, né, que a gente fala, dou investimento para cada estágio. Então você não vai apostar lá na categoria de base que ele seja campeão da Libertadores. Você vai passar para o próximo estágio, para que ele talvez se profissionalize e daí ele ganhe um título e assim por diante nos estágios da startup. Só que muitas vezes a gente faz o nosso business case ali, né, para aprovar no comitê estratégico, já pensando que o nosso projeto é sempre aquela bolota maior, que ela vai dar certo e você já praticamente se compromete com o resultado. E olha que curioso, primeiro, você acaba caindo numa espiral de tentar mostrar um VPL positivo ali de qualquer maneira, e você mexe nas outras variáveis para isso. E o Jeff Bezos aqui no recorte que eu coloquei para vocês, ele conta que lá no início da Amazon, ele conseguiu levantar 50 mil dólares de investimento ali com mais de 20 pessoas, por uma participação muito pequena da Amazon, e que hoje, se essas pessoas ainda detivessem as ações, esse investimento que eles fizeram teria se multiplicado 70 mil vezes. Ou seja, eles iam ter ali os 50 mil dólares virariam 3,5 bilhões de dólares. Pô, parece lindo, né? De história já contada. Então tá claro que é uma bolota maior. Só que quantas Amazon não deveriam ter surgido ao longo da trajetória para você saber qual é aquela certeira? Então não adianta falar de um projeto e ficar perdendo tempo discutindo o ROI daquele projeto. Tem que avançar os estágios e aos poucos as premissas vão ficar mais claras. E daí lá na frente, potencialmente, você vai descobrir aqueles projetos que de fato vão dar o estouro da boiada, né? Que vão trazer resultado financeiro relevante. Em outras palavras, não tem aqui Betina falando que você vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Isso não existe. Inclusive, desconfie quando alguém tentar submeter um projeto de inovação na sua empresa que promete resultado instantâneo para amanhã. Como eu falei, tem muitas variáveis para a gente lidar. Tecnológicas, de mudança de comportamento e muitas vezes até dentro da companhia, de cultura da companhia que vai resistir, né? Os anticorpos da empresa vão tentar resistir àquela inovação. Então desconfie se tiver muita fórmula mágica falando esse projeto aqui é campeão na largada, mas ele é muito transformacional. Segunda solução que a gente precisa dialogar é se eu tenho uma dispersão grande, né, das minhas iniciativas. Em outras palavras, preciso ter volume de testes acontecendo e estágios diferentes. Para eu saber se vai de um estágio para o outro, eu preciso ter métricas claras que me ajudem a diferenciar o que eu dou sequência, o que eu dobro a aposta, e o que eu descontinuo, ou o que eu pivoto, ajusto. E para isso a gente vai usar o conceito do Customer Development, que é muito difundido, né, da descoberta do cliente, muito difundido no ambiente de inovação, e que, se você olhar aqui em cima, vai ficar muito claro que eu não preciso responder o ROI logo de cara.
eu preciso responder outras perguntas. ROI está no final da cadeia. Tá? Quando você fala assim, já entendi qual é o modelo de negócio e agora é como eu escalo. Antes disso, você vai estar focado em responder se existe uma dor real que você precisa resolver do mercado e o mercado quer que ela seja endereçada agora. Se existe uma forma de criar um produto ou um serviço que resolva aquela dor. Às vezes tem muitas dores que está difícil de você endereçar agora. E aos poucos você vai descobrindo um modelo de negócio. Então, se preocupa com ROI para valer, gaste energia do meio para frente, depois do que a gente chama ali do Product Market Fit. Antes disso, o seu trabalho é prototipar rápido e testar rápido. O próprio professor Osterwalder falou mais cedo para vocês, e daqui a pouco vocês vão ter o vídeo aqui na plataforma para reassistir a palestra dele, de separar o teu portfólio em dois momentos, né? Que você vai ter o portfólio que você está explorando, investigando, e o portfólio que você já está tirando o óleo do poço ali, que você já sabe que tem dinheiro ali dentro. E daí é muito mais de eficiência, de velocidade de retorno. Em outras palavras, a sua estratégia de inovação, se é que você tem clareza de qual é a sua, tem que estar focada num ROI do portfólio e que isso vai te empurrar a ter uma cabeça de venture capital. Você fala, mas eu não conheço muito desse mercado. O que o Guilherme quer dizer com ter cabeça de um investidor do mercado de risco ou do mercado que investe aí nas startups? Tem a ver com você poder diversificar os investimentos. E o próprio professor, no livro que ele apresentou aqui, vocês vão ver que ele tenta dar ali por experiência prática, né, por empirismo, que, em geral, cada $1 ou 1 milhão que você investe em inovação, você vai poder ter ali uma previsão de 10 vezes de retorno, seja de novas receitas ou de eficiência operacional. Então, usando essa regra de ouro aqui, obviamente tem que ser adaptada à tua realidade, ela é mais uma referência do que um paradigma para você adotar da noite para o dia. Mas se você tiver 1 milhão para pedir para a companhia nesse final do ano, não para um projeto específico, mas para apostar em uma série de projetos, você poderia pulverizar esse 1 milhão de investimento da seguinte forma: apostar em 25 mil, por exemplo, para 10 projetos em estágio bem inicial, na ideação, que você basicamente está tentando rascunhar os primeiros movimentos ali do teu negócio, vai colocar 50 mil em 5 projetos diferentes, no estágio de validação, ou seja, ele já está na rua. Você já está falando com consumidores ou com empresas, se a sua solução for B2B, já vai estar falando com clientes reais, para coletar feedbacks. E o último estágio você vai fazer 1 ou 2 apostas maiores num projeto que já está no momento de escalar. E o que muitas vezes acontece é que a gente quer um dinheiro enorme para um projeto num estágio muito inicial. E todo mundo fica pedindo um dinheiro enorme e o que acontece é que a empresa acaba ficando refém do próprio processo de aprovação de budget, porque ele não contempla uma pulverização dos recursos. Ele fica tentando apostar em poucas coisas que tenham alta previsibilidade. E já falamos aqui, o processo é altamente imprevisível. No fim, o que você tem que medir existe uma dor e eu consigo resolver com uma solução e depois se tem uma forma de ganhar dinheiro com essa solução e se o meu cliente, o meu mercado, de fato usa a minha solução e vê valor. O que acontece muitas vezes são as marcas já são consolidadas, elas querem empurrar a força. Ele vai usar porque a minha marca é conhecida. E isso não é verdade no mercado atual, especialmente no mercado de tecnologia. E o último ponto que eu quero abordar com vocês é que a gente precisa trabalhar uma cultura intraempreendedora, para você não ser devorado aí pelo mundo corporativo, que muitas vezes vai já colocar, não tem ROI positivo, então já esquece esse projeto. O professor Gary Hamel, que também é uma figura bem importante aí no universo de inovação, ele fala que a forma que a gente vai gerir as empresas, né, a nossa administração de empresas está defasada para o mundo de hoje. Ela está pensando naqueles negócios de alta escala, de previsibilidade, de negócios tradicionais. Hoje a gente deveria gerir as nossas empresas de uma maneira que todo mundo na empresa tivesse um papel de inovação de alguma maneira. E não é só, faça um pouquinho de inovação. Todos os dias as pessoas deveriam ter um pouco de energia concentrada em inovar nas suas atividades. Como que isso fica latente? Guilherme, novamente você deve estar falando para os times ligados a produto, mas não é. Se você pegar aqui o Diego Barreto, que é um grande amigo nosso, um mentor da Liga Ventures e VP de estratégia e de finanças do iFood, ele postou já no LinkedIn deles alguns experimentos que eles têm feito numa área de suporte, que é a área que ele controla lá de controladoria, de compras e de finanças, para que essas áreas que são suporte também trabalhem como startups, vamos dizer assim, com processos nada burocráticos, desapegadas do que é o protocolo e muito mais preocupadas em gerar valor para o negócio. Então, se vai passar pelo compras ou não, não é uma questão.
contanto que o processo favoreça testes rápidos. E daí muita empresa fala, não, é óbvio que tem que passar pelo compras porque esse é o meu papel. Não, o papel seu é ajudar a empresa a andar mais rápido. E para isso a gente precisa de ferramentas adequadas, ou seja, muito mais MVP, e MVP não é, para todo mundo que está me ouvindo aqui, a primeira versão do produto. Conceitualmente, ele é a forma que você vai testar mais rápido todas as hipóteses arriscadas que estão na mesa agora. O business case ele faz o contrário, ele tenta prever o futuro, ele é um exercício de futurologia. E a gente não precisa mais disso, a gente precisa de testar muito rápido. E nesse momento, velocidade vai importar. Para quem acompanhou ou tem acesso aí à plataforma da Netflix, tem um documentário sobre a trajetória do McDonald's que essa cena é muito emblemática. Eles prototipam o funcionamento da cozinha numa quadra de tênis riscada com giz. Cara, não tem nada mais barato do que isso. Se você fosse aprovar para o comitê, era só o aluguel de uma quadra de tênis, um pouco da hora das pessoas e giz. Então, super barato para prototipar uma rede de franquias que todo mundo conhece no mundo todo. Então, precisa ter esse espírito de prototipação para invalidar coisas, para descobrir o que não funciona. E não colocar um monte de coisa, né, um monte de slides ali no seu business case para tentar passar uma falsa percepção de que por um monte de benchmarks aquilo lá vai dar certo. E isso fica tão evidente que se vocês pegarem mais nos últimos meses, o CEO da Ambev soltou uma carta interna ali para os funcionários mostrando que o case de sucesso deles aí com a Brahma Duplo Malte impactou muito a cultura da companhia, porque, claro, a Ambev é muito conhecida por uma metodologia de geração de resultados e ser muito agressiva, né, em resultados, e que o que ele fala aqui na carta dele é que muitos dos projetos como a Brahma Duplo Malte são vetados ao longo da trajetória porque a gente está sempre olhando retorno rápido. E está tentando olhar com a lógica de algo que a gente já conhece, que é vender cerveja. Mas veja só como o mundo mudou. A gente talvez agora esteja muito mais preocupado em ter diversidade de cervejas, ter cervejas artesanais e aquela lógica de alta escala, né? Então, se as pessoas querem cerveja, vamos comprar todas as cervejarias do mundo, logo vamos ter um negócio de alto impacto, vamos dominar esse mercado. E agora, como surge cervejaria artesanal em todo momento, ou todo mundo aqui pode ser um mestre cervejeiro, não faz mais sentido essa lógica, eu tenho que estar testando muita coisa. Então, é legal essa carta dele porque ele fala tanto do processo quanto do modelo mental que a empresa está sendo obrigada a se transformar. Resumindo tudo que a gente falou hoje aqui, no fim das contas, ROI de inovação, a gente pode falar sobre isso se, quando a gente encara que as premissas não estão corretas e sólidas, a gente precisa ter um portfólio para que a gente possa testar muita coisa ao mesmo tempo e não ficar confiando naquela bala de prata. Ao mesmo tempo, se você percebe que o ambiente que você está é de extrema incerteza, eu preciso usar métricas para fazer, não o projeto dar certo da noite para o dia, mas passar para o próximo estágio, e daí para o próximo, até o momento que ROI, de retorno financeiro mesmo, vai fazer sentido ser conversado. E por fim, obviamente, trabalhar muito a cultura da empresa. Não deixar que o dinossauro aí das companhias fique falando, não, mas isso não funciona aqui. Ou é assim que a gente aprova os projetos aqui. É lutar contra isso. E se você é um cara que é decisor dentro das companhias, no nível de direção ou do conselho, é o teu papel criar um ambiente que as pessoas possam errar rápido para aprender e trazer inovação para a companhia. Muito obrigado.